5 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, recebendo o odontólogo Caio Alves, da Caicó Sorridente. Caio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Mais uma sexta-feira aqui trazendo informações importantes referentes à odontologia. E hoje para falar de um tema polêmico, né, que é o mau hálito, né? Antes de entrarmos nos cuidados para evitar, como é que surge o mau hálito? Um tema que é polêmico e que é um tema que as pessoas ainda têm muita dúvida com relação a isso, principalmente quando convive com esse tipo de situação, que é uma situação muito desagradável. E hoje a gente vai trazer algumas dicas de não somente como evitar que exista esse mau hálito, mas também como intervir, né, e fazer algum tipo de intervenção quando ele já está presente. E aí, Marcos, os motivos são os mais variados possíveis, né? Desde um problema gástrico, por exemplo, para uma pessoa que convive com um problema, falar de um problema bem recorrente e comum, o refluxo, né? Que é um problema gástrico, mas que não é de origem bucal, né? De origem sistêmica. E aí, realmente, não é o nosso foco hoje da entrevista falar desse tipo de problema, mas indicar a esse paciente que possui esse problema gástrico comprovado, né? Já foi diagnosticado e que convive com mau hálito, procurar a ajuda do cirurgião dentista, do dentista, para que ele possa fazer algum tipo de manobra para diminuir esse odor, né? Esse mau hálito, que tanto atrapalha e tanto diminui a autoconfiança das pessoas em todos os tipos de situações, desde uma pequena conversa até mesmo no adentramento de um relacionamento. Isso atrapalha até na convivência social, isso também vem atrapalhar. Claro, a gente sabe, Marcos, que, por exemplo, o mau hálito ao acordar, quando a gente acorda pela manhã, aquele mau hálito todo mundo tem. É comum? É comum. Então, por que existe aquele mau hálito pela manhã? Porque durante a noite houve a diminuição do fluxo salivar, não se produziu saliva, a boca fica seca, né? Porque a saliva ela é produzida através de estímulos, da fala, da conversa, até mesmo da mastigação, né? Do mascar. Não se mascar um chiclete, mascar uma bala, você percebe que a formação de saliva é muito maior. E isso, durante a noite, é interrompido. Então, durante a manhã, quando a gente acorda, geralmente, utilizando ali aquelas 8 horas de sono que a gente, teoricamente, teria, né? A maioria das pessoas consegue ter, outras não, mas vamos imaginar que são 8 horas de sono. São 8 horas de um fluxo salivar interrompido. Então, quando essa pessoa acorda pela manhã, a boca está seca, e aquele odor sugestivo, aquele odor característico presente. E aí o que é que essa pessoa faz? Muitas vezes não tem o devido cuidado, já durante a manhã, esse primeiro momento, com o uso de fio dental, com o uso de uma boa escovação, não somente passar a escova sobre os dentes, estou falando de uma boa escovação, de uma escovação mecanicamente eficiente e efetiva. Estou falando de um uso de um enxaguante de sua escolha, de preferência sem álcool pela manhã, né? Agora isso associado também a bons hábitos de higiene durante todo o dia. Não adianta somente escovar os dentes pela manhã. Porque eu vou falar sobre o segundo motivo, muito frequente também, de causa do mau hálito. Perceba bem, nós temos dentes que eles são próximos um do outro, né? Mas que existem espaços, né, entre um dente e outro, porque senão não tinha como a gente usar o fio dental. E aí esse espaço entre um dente e outro faz com que restos de comida adentrem esse espaço, e que se a gente não tiver o cuidado de remover com o uso do fio dental, nós estamos propiciando a proliferação bacteriana. Vamos fazer um teste? Vamos lá. Pega um pedaço, um fio de carne, falar no popular, um fiapo de carne. Você coloca ele num prato e deixa ele passar ali o dia, 24 horas. No outro dia, se você for olhar aquilo ali, você for perceber
o cheiro que aquilo ali vai ter, na verdade vai ter um odor, né? Imagina aquilo ali dentro de sua boca, que já é um ambiente riquíssimo em quantidade de bactéria, né? Já existe uma quantidade acentuada de diversos tipos de bactérias dentro da boca. Então é um local perfeito para a proliferação. Nós temos um organismo completamente orgânico, que passa por um processo de apodrecimento, usar essa palavra que é bem entendida por toda a população, né? Passa por um processo de apodrecimento e isso vai ter em desfavor um odor muito característico dentro de sua boca. Então, por isso é muito importante, na hora que você faz a ingestão de qualquer tipo de alimento, outra coisa, pessoa que tem uma alimentação rica em salada, né, em fibras, isso apodrece de maneira muito rápida, ainda mais rápida do que, por exemplo, a carne, o alimento fibroso, por exemplo, o alface, ele tem um apodrecimento muito rápido dentro da nossa cavidade. Então, se a gente não tiver o cuidado de estar usando fio dental, de estar tendo uma boa escovação, de usar também um enxaguante quando necessário, nós vamos estar propiciando a nossa cavidade bucal ter uma cavidade bucal extremamente rica em proliferação bacteriana e, consequentemente, rica, né, em diversos tipos de odores. Por isso que existem pessoas que têm um hálito mais puxado para o alho, que tem uma dieta mais rica nesse tipo de tempero, que é muito saboroso, é muito gostoso, todo mundo sabe disso, mas que tem que ser associado ao uso dos artefatos, das coisas que fazem a higiene bucal funcionar. Agora, o mau hálito, ele pode vir também de problemas de saúde, por exemplo, do estômago ou não? Pode sim, com certeza. O mau hálito está completamente ligado a problema gastrointestinal. Então, quando existe esse diagnóstico fechado, a gente tem como tratar esse problema no consultório. Agora, quando o paciente, a gente observa que esse paciente já tem uma higiene bucal boa, já usa fio dental, os dentes bem polidos, a gente percebe que não tem acúmulo de biofilme, não tem acúmulo daquela placa bacteriana. E esse paciente, mesmo assim, relata que existe o problema do mau hálito em sua vida, né? Aí a gente liga a anteninha e aí a gente indica para um profissional habilitado, no caso o médico especialista, para tratar primeiro esse possível problema gástrico e para depois a gente poder fazer algum tipo de intervenção. Por quê? Porque o dentista não tem como fazer essa intervenção, esse diagnóstico, que for um problema de origem sistêmica, né? Então a gente tem que fazer essa indicação para que essa pessoa possa fazer um acompanhamento e que possa ser diagnosticado para aí sim a gente poder lançar mão de algum tipo de produto ou algum tipo de mecanismo que possa ser mais efetivo no combate desse problema. Vamos agora aos mitos e verdades. O ouvinte pergunta se bala de menta alivia mau hálito ou não, é mito? Na verdade, a bala, seja ela com açúcar ou sem açúcar, sempre indico que seja uma goma de mascar sem açúcar, né? Ela alivia o mau hálito sim, com certeza. Isso aí é comprovado. Mas é momentâneo, né? Exatamente. É momentâneo, não é isso que vai tratar o mau hálito, né? Não é, por exemplo, nós temos inclusive em nossa clínica alguns sprays, né, que a gente bem mentolado, que a gente às vezes dá de brinde ali em algum kit do paciente. E aí esse spray, ele é super agradável, o cheiro que ele tem, né? Ele é muito refrescante, mas não é isso que vai tratar. Eu sempre digo ao paciente, ó, isso aí é uma coisa para você usar em um momento que tiver em uma festa, em algum ambiente desse tipo, ali vai cortejar alguém, vai chegar, mas não é isso que vai tratar o hálito, né? E claro que não é todo mundo que possui esse problema frequente, recorrente com o mau hálito. São algumas pessoas que relatam, mas quando a gente vai investigar, Marcos, 90% é de origem dentária. Tem um dente aberto, tem um dente que tem aquele buraquinho que você muitas vezes nem percebe, mas aquele buraquinho você vai comendo, a comida vai entrando lá dentro dele, aí entra uma semente de goiaba, entra uma semente de tomate, entra
uma semente, sei lá, de qualquer tipo de alimento, e aquilo vai proliferando. E aquilo vai gerando aquele odor característico daquela fermentação, né? Você está num meio rico em bactérias e aquilo ali vai proliferando de uma maneira absurda e a pessoa vai conviver com esse tipo de odor. De constrangimento, que é constrangedor, né? Com certeza. Agora, existe cura? Você pode se livrar do mau hálito, por exemplo, e como? Pode. Você pode se livrar do mau hálito. Existe a maneira da gente combater de maneira efetiva e definitiva. Como? Fazendo um tratamento adequado, né? Se você tem dentes abertos, fazer o correto tratamento. Se você tem um dentinho ali que está fraturado, não tem mais jeito de forma alguma, está só a raiz, remover esse dente. Por quê? Porque qualquer tipo de infecção dentro de nossa boca gera um odor também muito característico. Imagine só, você tem um dente, tem uma infecção presente e aí forma aquela bolsinha que é uma secreção purulenta, é pus. Não sei se alguém já teve a curiosidade de sentir o odor característico que o pus tem. Então dentro da boca não vai ser diferente. Se tem proliferação bacteriana, se tem secreção purulenta, tem odor. Tem odor característico, né? Não tem como fugir disso. Então a pessoa tem que cuidar, tem que fazer o tratamento. Se tiver dente para fazer remoção, faz a remoção. Se tiver pacientes que usam prótese também, higienizar essa prótese, né? Porque se não higienizar essa prótese, gera uma formação de placa bacteriana, gera uma formação de biofilme. Outra coisa também muito frequente, inflamação gengival, né? A gengiva muito avermelhada, já contendo sangramento. Então isso também gera um odor característico, né? Então não é somente fazer os cuidados em casa, mas também procurar o atendimento especializado, no caso, com o dentista que está pronto para tratar esse problema. O ouvinte pergunta aqui, uma pessoa na minha família, ela não usa o fio dental, só a escovação e o palito, isso está certo? Está erradíssimo, porque o palito de dente, ele solta, mais uma vez falar dessa palavra, eu acho que não teve nenhum dia que eu falei 2 vezes a palavra fiapo, dessa palavra fiapo. Ele solta aquele fiapinho do palito de dente e aquilo é madeira. A madeira em contato com o meio úmido, aquilo ali apodrece. Então o uso do palito de dente ele é totalmente contraindicado. O palito de dente, na verdade, ele é um causador de mau hálito. Então já abandona o palito de dente de uma vez por todas. A escovação bem efetiva vai ajudar e muito, mas não pode de forma alguma abandonar o uso do fio dental. O uso do fio dental nesse combate ao mau hálito, ele é protagonista, ele não é nem coadjuvante. Outra pergunta aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte quer saber o seguinte, sempre sobre planos odontológicos. Quando contratamos o plano, já temos direito a uma emergência? Caso quebre o dente, uma anomalia aconteça, temos direito a um atendimento de emergência? Pergunta o ouvinte. Essa pergunta aí eu não tenho como responder, porque tem que ver com o plano, né? Se tem algum tipo de carência, se não tem, depende do tipo de plano que você contratou. Se o plano ele possui uma carência, tem planos que é 1 ano de carência, outros são 6 meses, outros você paga um valor mais alto, mas aí não tem carência, aí tem que ver realmente. Plano e plano, né? Planos e planos. É outro tipo de segmento. O ouvinte quer saber se o mau hálito pode provocar a perda do dente. Não, o mau hálito não provoca perda do dente, né? O mau hálito nada mais é do que um odor característico. O que provoca perda do dente são essas proliferações bacterianas que levam à destruição desse dente. Problemas periodontais que levam à reabsorção óssea. Esse dente pode amolecer e pode ser perdido por falta realmente de suporte. Não vai ser o mau hálito. O mau hálito já é um problema secundário dessa proliferação bacteriana, né? Então, o primário seria problema no dente, e aí o secundário, um efeito rebote ali, um mau hálito, um odor característico causado por esse problema. O ouvinte pergunta, então nesse caso podemos deduzir que o mau hálito é falta de higiene? Nesse caso, podemos deduzir não. Quando não é um mau hálito causado por um problema sistêmico, no caso gastrointestinal, nós temos certeza de que é um problema causado por falta de higiene. Não quer dizer que aquela pessoa não escove os dentes, Marcos. Isso tem que deixar bem claro. Não quer dizer que ela não use o fio dental. Mas pode ser que exista como melhorar. Se mesmo ela usando o fio dental e escovando os dentes,
ela ainda tiver esse problema presente em sua vida, pode ser que essa pessoa não esteja impondo um mecanismo de escovação eficiente ou não usando o fio dental de maneira correta. Isso é muito importante também a gente tocar nesse assunto. Então, não quer dizer que a pessoa não escove, não use o fio dental. Ela pode escovar todos os dias e mesmo assim ter, mas não esteja escovando certo. Se fizer de maneira 100% correta, não vai ter mau hálito presente. O ouvinte quer saber qual a maneira correta de higienizar uma prótese. Legal a pergunta. Pergunta bem interessante. Nem ia me até a falar sobre isso, que eu nem estava na minha linha de raciocínio. A prótese, diferentemente dos dentes, Marcos, ela tem uma condição, por ser uma resina, de ter uma aderência muito maior de placa bacteriana. Então, por isso que a gente diz que é interessante essa higienização da prótese também. Como é que eu indico ao paciente a fazer? Primeiramente, ele dormir sem essa prótese. Tira essa prótese para higienizar. A higienização é feita como? Água corrente, utiliza um detergente ou sabonete neutro, não utiliza creme dental para higienizar a prótese. Creme dental para higienizar dente, né? Dente vital, dente presente em boca, dente natural, dente tratado, dentes que estão dentro da cavidade bucal. Creme dental não é para higienizar a prótese. Por quê? Porque o creme dental, na maioria das vezes, ele tem uma microabrasão que ele gera uma diminuição do polimento da prótese e facilitando ainda mais a aderência de restos de alimentos nessa prótese, pelo fato dela ser mais rugosa. Então, creme dental não usa para higienizar a prótese. E utiliza uma escova específica para a prótese. Você vai comprar uma escova que você vai usar somente na prótese e vai utilizar detergente neutro, sabão neutro, fazendo aquela higienização para desengordurar aquela prótese. Fez essa higienização, durante a noite, tirou ela para dormir, você pode colocar em um recipiente com água para deixar ela hidratada e pingar 3 gotinhas de água sanitária, né, que é o hipoclorito de sódio. Você pinga ali 3 gotinhas de água sanitária e deixa fazendo aquela correta desinfecção. No outro dia pela manhã, quando for acordar, não coloca logo na boca não. Você lava ela bem novamente para poder usar. E você vai ter uma prótese sempre bem higienizada, sem nenhum tipo de acúmulo de alimentos. Se fizer isso todos os dias, não vai ter problema com isso. Caio Alves, ele é odontólogo da Clínica Caicó, da Nova Caicó Sorridente, clínica odontológica, localizada na Avenida Seridó, 384, no centro de Caicó. Telefone 99891-0201, 3421-4421. No Instagram você pode seguir, @Caicó Sorridente. Caio, obrigado pela sua participação, viu? Mais uma vez, obrigado, ouvintes, pelas perguntas e pela participação, e até a próxima. 7h40.